Então, olá, gente, boa tarde. Eu vou estar trazendo aqui uma pequena revisão dos principais conceitos que a gente tem dentro do capítulo 15, que é o capítulo do Economia da Natureza, que aborda o assunto da predação e herbivoria, que vão ser o tema da prova de terça-feira. Então, eu dividi essa mini aula em três tópicos principais. No primeiro momento, a gente vai ver algumas estratégias de defesa. De predação, eu não abordei nesse slide, mas eu vou comentar um pouco mais detalhado e trazer alguns exemplos, principalmente dessas estratégias de defesa, e também comentar um pouquinho a respeito dos mimetismos e como eles também funcionam como estratégia de defesa nesse sentido. E no segundo momento, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre o modelo de lógica Volterra, que é justamente esse ciclo de presa, de predador-presa, em que a gente vê uma influência na população de presas sobre as populações de predadores e vice-versa, flutuando através de um ciclo. E, por fim, a gente vai ver um pouquinho das interações predatórias e a herbivoria, e como essas interações de predação e de herbivoria acabam também impulsionando, de certa forma, mecanismos de coevolução, onde um organismo ele vai tentar sempre, para manter essa interação, desenvolver estratégias, né, de forma que sejam selecionadas essas estratégias, evolutivamente falando, e assim manter essa relação, essa interação. Mas a gente vai comentar um pouquinho sobre isso mais na frente. Dentro das defesas, a gente já sabe que as defesas que as presas elas desenvolveram contra seus predadores, de certa forma, elas também têm um aspecto de serem sido selecionadas evolutivamente. Então, no livro ele é bastante claro quando fala que há uma relação entre essas defesas desenvolvidas pelas presas e os mecanismos de evolução propriamente ditos. Então, no próprio livro vai dizer o seguinte, que a predação e a herbivoria favorecem a evolução de defesas. E essas defesas podem ser de três tipos: defesas comportamentais, defesas estruturais e defesas químicas. Então, o livro ele exemplifica todas esses tipos de defesa. Aqui eu vou trazendo outros exemplos para estar agregando ainda mais. Então, no livro ele vai citar o exemplo das aves, que tem a chamada de alarme, vai citar também o caso da redução da atividade metabólica, que é quando os organismos ele meio que acalmam o seu corpo, o seu metabolismo, e isso acaba também tendo influência no fato como os predadores acabam percebendo esses organismos, acaba que essas presas podem passar despercebidas pelos seus predadores por causa dessa redução dessa atividade metabólica, mas a gente também tem alguns outros hábitos que os animais desenvolveram como defesas do tipo comportamental. Então, a gente tem alguns animais que constroem ou utilizam ninhos naturais ou constroem ninhos artificiais para poder se abrigarem. Esse tipo de comportamento é chamado de anacorese e consiste justamente nesse hábito dos animais passarem a maior parte da sua vida em tocas, em refúgios, sejam eles naturais ou construídos, como eu havia falado anteriormente. Então, um exemplo que a gente tem são os tricópteras, que constroem esses ninhozinhos artificiais a partir de sedimentos nos ambientes aquáticos que eles vivem. A gente também tem um exemplozinho que parece um ratinho, né? O Peromyscus maniculatus, que constrói também esses ninhos embaixo da terra e fica escondidinho nessas tocas. Então, tudo isso é um tipo de defesa, também funciona como uma forma de defesa, e uma defesa do tipo comportamental, chamada de anacorese. A gente também pode ter defesas comportamentais que envolvem, por exemplo, a camuflagem desses animais. E vai envolver justamente essa confusão que os predadores vão ter na hora de identificar o que é presa e o que é ambiente. Esses animais que são presas vão acabar se confundindo com esse ambiente. E um exemplo que eu trouxe aqui foi esse cavalo marinho, chamado de Hippocampus nalo. A gente percebe que todo o formato corporal desse animal, também suas cores, lembra bastante o seu entorno, os sedimentos no seu entorno. E justamente serve para dar esse efeito de camuflagem, esse efeito de que não há algo ali. E a gente também tem um tipo de defesa comportamental chamada de tanatose, que é o tipo de defesa que consiste no animal, no organismo que é presa, ao se deparar com um predador, se fingir de morto. E a gente consegue ver um exemplo clássico na nossa própria casa com as lagartixas. Por exemplo, nossos animais de estimação tentam pegar essas lagartixas, esses calangos, e eles acabam meio que morrendo, né? Se fingindo de morto para esse predador. E é um tipo de recurso, um tipo de defesa comportamental também, e ela tem o nome de tanatose. A gente também tem defesas que podem ser do tipo estruturais, que vão envolver, como o próprio nome diz, estruturas que esses organismos evoluíram, foram selecionadas, estruturas foram sendo selecionadas ao longo da sua história evolutiva, de forma que pudesse proporcionar uma defesa para esses animais. Então, entra dentro dessas defesas estruturais, como, por exemplo, o casco e o plastrão, que a gente vê no grupo dos textudines, que é onde a gente tem os jabutis, os cágados e as tartarugas. Então, imagine o quanto é dispendioso ficar carregando as estruturas que são ósseas, né?
que servem como esse abrigo para cima e para baixo. Então, isso é, de certa forma, bastante dispendioso para esses animais, mas, de certa forma, também ele tem uma vantagem evolutiva, por isso esses animais possuem esse tipo de casco, e também funciona como um tipo de defesa estrutural, já que ele acaba também, esse casco, dificultando bastante o manuseio das presas por conta desses predadores, por conta dos predadores que atacam esse tipo de presa. Então, a defesa estrutural ela também entra nesse aspecto. Ela tem uma ideia de acabar dificultando e reduzir essa capacidade de captura dessas presas por parte dos predadores, dificultar também o ataque, de certa forma, desses predadores por essas presas, e também dificultar o manuseio dessas presas, como é o caso aqui, como funciona esse casco, que acaba tornando esse animal protegido e quase inacessível aos predadores que tentem o comer. E é justamente um tipo de defesa que envolve estruturas corporais desses animais. Para as plantas, a gente tem um exemplo clássico, que são as folhas modificadas em espinhos, que a gente encontra nos cactos, e é importantíssimo, principalmente quando a gente lembra como e em que condições esses organismos vegetais eles estão presentes no ambiente. Eles acumulam água, são extremamente aquosos por dentro, então facilmente, se eles não tivessem esses espinhos, eles não teriam sucesso na natureza, porque eles seriam consumidos por outros animais, por outros organismos, atrás da seiva que esse organismo possui. Então, os espinhos, né, as folhas modificadas em espinhos da família Cactaceae, também é um tipo de defesa estrutural. E por fim, a gente tem um exemplo das iguanas que a gente encontra aqui na nossa região. Elas possuem estrutura de rabo, bastante longa e bastante forte, que também funciona como um tipo de defesa estrutural. Certamente, se você tentar pegar uma iguana, é melhor ter cuidado, porque ela pode dar uma chicotada em você como forma de defesa. E, por fim, a gente tem os tipos de defesas químicas, que envolvem justamente a produção de algumas substâncias químicas que vão ser tóxicas ou impalatáveis. Então, para as plantas, a gente consegue pensar em bastantes exemplos. A gente tem, por exemplo, o caso das Comigos Ninguém Pode. Elas possuem essas ráfides, que são essas estruturas celulares, que produzem cristais de oxalato, que é uma substância que torna essas plantas impalatáveis. E também a gente tem, aqui na nossa região, sapos cururus, em que nessa região do pescoço deles, que é justamente a região onde o predador ele vai tentar dar o bote, a gente tem as glândulas paratóides que produzem uma secreção também que é de certa forma tóxica para o organismo que tente comer esse animal. Também funciona como um tipo de defesa química. E uma coisa que essas defesas químicas também acabaram proporcionando ao longo da história evolutiva foi que uma grande coincidência, digamos assim, padrão ecológico que a gente vê, padrão ecológico, morfoecológico, digamos assim, que a gente vê para as espécies que possuem algum tipo de substância tóxica, é muito comum que elas também possuem cores de advertência, cores chamativas, que acabam também funcionando, de certa forma, como uma espécie de defesa, afinal, elas estão emitindo um alerta a qualquer predador que esteja pensando em tentar predar ela. Então, essas cores, essa forma de emitir cores tem um nome específico, que é o chamado de aposematismo. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui de um potó, que tem essas cores chamativas, aquele animalzinho que ferrou a gente, que faz xixi na gente, né? O povo fala que faz xixi, mas não sei bem se é um xixi que queima a gente. Então, ele tem essas cores bem de alerta, realmente como um sinal de perigo. E também, de certa forma, acaba funcionando como um tipo de defesa, de alerta para um inimigo. E, no caso, aí está ligado com uma defesa química, que é a produção dessas substâncias. Só que a gente tem alguns organismos, alguns animais, algumas plantas, algumas espécies viventes que acabam tirando vantagem desse tipo de recurso, de ter um padrão visual que indique um perigo, ou um padrão visual que indique uma recompensa, como no caso de plantas que necessitam serem polinizadas. Então, há alguns animais, alguns organismos, algumas plantas que acabam tirando vantagem, digamos assim, dentro da natureza, do espaço ali do ambiente, e acabam sendo selecionados evolutivamente de forma que ele funciona como um mímico. E seus padrões ali estruturais, seus padrões corporais, acabam, na verdade, imitando um modelo que possui alguma substância impalatável, alguma substância tóxica, ou até mesmo algum tipo de recompensa, algum atrativo para outros organismos. Então, percebam que nesse tipo de relação, nesse tipo de mimetismo, quando a gente tem uma espécie imitando a outra, a gente tem uma espécie que ela acaba sendo
tem uma vantagem, que ela vai estar reproduzindo, ela vai estar imitando um padrão de coloração, um padrão visual, que para os restantes dos organismos que vivem ali naquele entorno, está emitindo um sinal, só que ela não vai estar produzindo nenhuma substância, ela não vai estar gastando energia produzindo nenhum tipo de substância para estar emitindo aquele sinal. Enquanto que a outra espécie que ela sim que possui essa substância, ela tá e possui também esses padrões, ela está despendendo energia para poder estar tá produzindo essa substância. Então, percebam que para uma espécie acaba sendo vantajoso esse tipo de mimetismo batesiano. No caso, o mímico é o cara que é beneficiado nessa relação e o modelo acaba que não é nada beneficiado. Afinal, ele acaba, na verdade, sendo prejudicado, porque um animal, um herbívoro, ele pode acabar consumindo aquela planta ou consumindo aquela presa e não tendo um fator negativo envolvido naquela experiência, está consumindo aquele organismo, e acaba que esse padrão visual, que outrora indicava um sinal de alerta, acaba não emitindo justamente essa mensagem que ele deveria passar, entendem? É por isso também que se diz que o modelo ele deve ser mais abundante na natureza do que o ser mimetizante. Afinal, se o ser que está mimetizando, que está imitando, for superior, os organismos vão começar a predar esse mímico e vão ver que ele não possui perigo nenhum. E aí acaba que a mensagem não é passada, entende? De certa forma. Aqui eu trouxe também, a gente tem exemplos clássicos, né, envolvendo animais. Eu trouxe também aqui um exemplo envolvendo plantas de mimetismo batesiano, mais relacionado a uma questão de polinização também. Então, aqui nesse caso, vocês perceberam que essa planta aqui, Danxiorchis young, que é um tipo de orquídea, e vive no mesmo ambiente dessa Lasimáquia alfredi, ela acaba imitando nas suas flores os padrões visuais que a gente tem para a Lasimáquia. E por que, no caso, ela faz isso? Lasimáquia ela é uma planta que ela produz uma recompensa para o organismo que vai lá tentar polinizá-la. Então, esses padrões visuais que a gente encontra na flor de Lasimáquia são bastante atrativos para os insetos que gostam de receber essa recompensa. Então, Daxiochis young, ela foi selecionada ao longo do tempo evolutivo de forma que seus padrões estruturais florais se assemelhassem a esses padrões visuais dessa planta que tinha recompensa. Só que essa planta aqui de cima, a orquídea, ela não está gastando energia na produção dessa substância que serve como recompensa para os insetos. Então, para ela, é vantajoso esse tipo de mimetismo, esse tipo de mímese. Já para essa planta aqui de baixo, não é, afinal, é ela que está gastando energia para ofertar uma recompensa, enquanto que tem um cara ali do seu lado que não está gastando essa energia e está tendo o mesmo benefício de estar sendo polinizado justamente por utilizar essa atração dessa sua própria estrutura floral, através da reprodução desse padrão visual que já está na consciência desses organismos, digamos assim. E a gente tem também um segundo tipo de mimetismo, que é o mimetismo mülleriano. No mimetismo mülleriano, a gente tem duas espécies que não são palatáveis, com padrões de coloração bastante semelhantes entre si. Isso faz até um pouco sentido se a gente parar para perceber que, naturalmente, na natureza, esses padrões acabam sendo selecionados por um motivo. A gente vê isso até mesmo no mimetismo batesiano, em que espécies que sequer são não palatáveis ou espécies que sequer produzem algum tipo de substância acabam emitindo padrões visuais apenas por conta da seleção evolutiva favorecer a mímese com outro organismo. Então, a gente também observa que organismos que não são palatáveis acabam também tendo padrões semelhantes entre si. E percebam que, diferentemente do mimetismo batesiano, no mimetismo mülleriano, a gente não tem uma espécie se beneficiando e outra se prejudicando. A gente tem as duas espécies se beneficiando, porque ambas ou não, a gente tem, no caso aqui, duas borboletas, né, no caso que seriam tóxicas, seriam produtoras de alguma substância tóxica. Então, as duas, elas são tóxicas, as duas possuem padrões aposemáticos parecidos, padrões de advertência parecidos, e ambas, seja qual for o predador que coma qualquer uma das duas, vai estar tendo a mensagem, vai estar tendo a experiência desagradável de estar comendo qualquer uma das duas. Então, percebam que, na verdade, uma reforça a mensagem da outra. Então, é diferente da ideia do que a gente tem no mimetismo batesiano.
em que uma espécie é beneficiada e a outra não, pela mímese. Aqui é um tipo de mimetismo em que as espécies elas estão sendo beneficiadas, ambas as duas. Então, de uma forma um pouco mais matemática, o que os ecólogos observam é que há uma certa relação entre as abundâncias das populações de presas e predadores, uma vez que uma maior população de presas também acaba, como a gente vê lá em ecologia de populações, uma maior disponibilidade de recursos acaba também aumentando em abundância aquela população que depende daquele recurso. Então, a mesma coisa que a gente vai estar observando aqui, sendo que aqui no caso a gente tem a dependência de duas espécies, em que uma é predadora e que outra é presa. A gente observa que a maior disponibilidade de presa, ou seja, a maior disponibilidade de recursos, acaba também aumentando com um pouquinho mais de defasagem, né? A gente percebe que tem uma defasagem, até ter o tempo desses predadores consumirem essas presas, né, irem aumentando, consumindo essas presas e utilizando essa energia consumida para poder se reproduzirem de uma forma um pouco mais otimizada, um pouco melhor. E por isso também a gente começa a ver esse pico no crescimento de predadores, só que também com o aumento de predadores, a gente também tem uma maior demanda no consumo dessas presas. Então a gente logo vê também o número dessas presas caindo. E a gente começa a ver essas flutuações nessas populações de presas e predadores que funcionaria justamente através de um ciclo, em função desse tempo que, a depender do organismo, é muito relativo. Isso pode levar dias, semanas ou anos, a depender do tipo de organismo que a gente está observando a interação. E a gente perceberia justamente essas flutuações em que uma população dependeria da outra. É justamente isso o que propõe esse modelo de Lotka-Volterra. A gente tem até no livro essa descrição aqui bem, que diz exatamente isso, essa questão desse aumento da população de presas, acaba influenciando também o aumento da população de predadores, e em sequência a gente tem essa diminuição no número de presas, esse declínio no número de presas, e, em consequência disso, a gente também, né, por conta dessa menor disponibilidade de recursos que fica no ambiente para o predador, ele acaba também, em sequência, diminuindo sua população. Até que dê tempo suficiente dessas populações de presas se recomporem, chega nesse ponto aqui, né, de equilíbrio, em que essas espécies elas coexistem, a população de presas se repõe e, em sequência, essa população de predadores volta a subir. E, assim, essas populações flutuariam através desses ciclos. E isso também tem um pouco a ver, se a gente vê isso através de uma escala biológica um pouco mais ampla, através da cadeia trófica mesmo, a gente tem predadores exercendo grande influência na cadeia trófica. Então, é muito dificultoso quando a gente retira um predador de topo, um predador importante no ambiente, porque isso acaba influenciando toda a cadeia trófica, justamente porque os predadores eles têm influência na regulação da população de suas presas. Tem um vídeo que a gente consegue até observar esse tipo de relação no YouTube, que chama Como Lobos Mudam os Rios, que ele mostra um pouco desse efeito, o quanto um predador ele pode ser influente justamente em todo o ambiente, justamente por conta de ter um papel nessa regulação das populações. Aí aqui eu coloquei também alguns tópicos que resumem um pouco essa ideia, e agora a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre esse modelo clássico do Lotka-Volterra e de suas limitações e também algumas incrementações que fizeram sobre esse modelo. Então, esse modelo que eu acabei de descrever, ele seria justamente o modelo clássico, que faria essa relação linear entre o aumento desse número de presas, também acaba promovendo esse aumento linear no consumo pelos predadores, e assim a gente vê aquele ciclo, que é o modelo clássico, chamado de Lotka-Volterra, só que também a gente tem algumas limitações para esse tipo de modelo, porque na vida prática da ecologia, ela acaba desconsiderando alguns fatores importantes para a gente tá levando em consideração para poder entender o que está acontecendo na natureza, qual padrão na natureza a gente tá observando. Então, esse modelo clássico, ele é chamado de resposta funcional 1, e ele acaba não servindo para a maioria dos organismos que a gente tenta
observar através dessas interações predatórias. Então, por conta disso, a gente tem alguns outros tipos de respostas funcionais, que no caso seria a resposta funcional do tipo 2 e a resposta funcional do tipo 3, que elas meio que vão agregar algumas coisas a mais ao modelo clássico de lógica Volterra, justamente para dar um maior realismo a esse modelo. Então, por exemplo, na resposta funcional do tipo 2, ela vai levar em consideração também o tempo de manipulação das presas pelos predadores. A gente sabe que para cada tipo de organismo, o fato de atacar, o fato de manipular a presa pode ter um tempo, levar um tempo considerável, né? Há certos animais que até caçam e deixam o resto da presa para ir consumindo aos poucos. Então, tudo isso acaba influenciando também na questão do tempo que vai levar para esses animais, esses predadores, eles voltarem a caçarem novamente. Então, esse tipo de modelo leva também em consideração esse aspecto. E a gente tem também a resposta funcional do tipo 3, que leva também em consideração outros aspectos relacionados também ao refúgio que essas presas vão ter, porque quanto maiores os refúgios, maiores a heterogeneidade daquele ambiente, talvez também a gente tenha um tempo maior que esses predadores levem para poder encontrar essas presas. A imagem de busca, que justamente tem a ver com esse tempo que os predadores levam para poder buscar essas presas. E também leva em consideração a variação na dieta que pode haver, que pode acontecer com esses predadores, que eles podem acabar, na verdade, consumindo outras presas e não unicamente uma presa única que tem nesse ambiente. Então, ele leva também em consideração essa variação na dieta desses organismos. Então, percebam que a resposta funcional do tipo 2 e a resposta funcional do tipo 3, eles são baseados no modelo Lotka-Volterra, só que eles levam em consideração, estatisticamente falando, outros aspectos que dão mais realismo a esse modelo. Então, a gente pode resumir o modelo de Lotka-Volterra através dessa explicação que eu dei nesse último slide, e a gente pode dizer que ele tem algumas limitações práticas e que a gente tem outros tipos de resposta funcional baseadas nesse modelo que levam em consideração outros aspectos que dão mais realismo a ele. Além disso, a gente sabe que a gente pode resumir que é um modelo interessante, mas que predadores raramente são dependentes de uma única presa, como aparece a partir desse modelo clássico, né, do Lotka-Volterra. Também desconsidera eventos de migração que podem acontecer, eventos espaciais que podem acontecer entre migração de populações de presa e de predadores, e também desconsidera eventos que possam acontecer que alterem o ambiente de alguma forma, como, por exemplo, mudanças climáticas, e são coisas que podem acabar também afetando a abundância de presa e predador. Então, é um modelo interessante, o clássico, a resposta funcional, modelo clássico, Lotka-Volterra, só que ele tem algumas limitações. E essas respostas funcionais, essas respostas funcionais desses outros tipos, que levam em consideração esses outros aspectos, acabam dando um pouco mais de realismo a esse modelo. É basicamente isso que o livro, naquelas páginas, tenta nos dizer. Agora, anteriormente, a gente já tinha comentado um pouquinho a respeito dos refúgios e como essa heterogeneidade, essa complexidade ambiental maior, acaba também, de certa forma, dando mais possibilidade aos organismos de coexistirem, porque funcionam como refúgios e ambientes onde essas presas podem se esconder desses predadores, e isso dá tempo suficiente para que essas presas se reproduzam e reponham suas populações. Então, basicamente, é isso que a teoria do refúgio nos diz, que foi uma teoria proposta inicialmente pelo Karl Huffaker, e também, mais na frente, também a gente vai ter essa teoria com um pouquinho do que o Gauss falava, mas, basicamente, o Huffaker, para testar essa teoria, ele elaborou um microcosmo em que ele colocou alguns hábitats, e nesses hábitats bem homogêneos, né, sem muitas barreiras, sem muitos possibilidades dos organismos que ele iria colocar ali poder se movimentar ou ter alguma vantagem. Então, um ambiente bem homogêneo. E colocou duas espécies de ácaro, onde um era presa e outro era predador. E ele simulou justamente esse ambiente homogêneo e viu que rapidamente os ácaros que eram predadores achavam esses ácaros que eram presas, e a população dessas presas declinava e entrava em extinção, e sem as presas, os ácaros predadores também acabavam falecendo, já que era um ambiente homogêneo, só tinha duas formas de organismo ali.
Então, nisso, ele acabou acrescentando alguns tipos de barreira. Por exemplo, ele colocou algumas estacas e essas estacas acabavam facilitando o movimento das presas, acabavam dando uma certa vantagem, porque esses ácaros presas, eles conseguiam pular, coisa que os ácaros predadores não tinham, esse tipo de locomoção. Então, acabava dando, essas estacazinhas acabavam dando uma certa vantagem às presas, de locomoção mesmo no ambiente. E à medida que ele ia dando maior complexidade ambiental, ele foi percebendo que mais tempo os ácaros predadores levavam para encontrar essas presas. E dava tempo justamente, esse tempo suficiente para que essas presas pudessem se reproduzir e manter essas populações e assim haver a coexistência entre presas e predadores. Então, maior complexidade ambiental estaria relacionada justamente com essa maior coexistência. E, além disso, a gente tem que lembrar que outros fatores podem atuar na coexistência entre presas e predadores, como o fato dos predadores, eles raramente serem dependentes de um único tipo de recurso, um único tipo de presa. Geralmente, eles variam na sua dieta. E, então, toda essa complexidade ambiental e também essa variação na dieta, na maior biodiversidade que existe também para tanto de biodiversidade que pode ser envolvida a produção primária, os produtores, quanto as presas propriamente dita, acabou também aumentando essa maior coexistência entre as presas e os predadores, de forma que um não leve à extinção do outro. E dentro de toda essa dinâmica predatória, ou também de herbivoria, a gente vê que há uma relação entre uma dependência entre a evolução de estratégias de predação por parte dos predadores, que podem envolver tanto a rapidez, a força ou a precisão no bote, quanto também estratégias um pouco mais específicas relacionadas à produção de substâncias químicas para atrair suas presas. Tudo isso acaba exercendo, de certa forma, uma pressão seletiva naqueles organismos que são suas presas, já que essas presas elas vão ser selecionadas de acordo com aquelas que conseguem ser mais eficientes na hora de se defender dessa predação por esses organismos. Então, todas essas estratégias de predação utilizadas pelos predadores exercem essa pressão seletiva, essa influência que impulsiona também a evolução de características que são mais vantajosas para as presas sobreviverem nesse cenário. Porque aquelas presas que não vão ser predadas vão acabar tendo um tempo maior de vida no ambiente, então vão conseguir deixar mais descendentes e vão conseguir também deixar essas características vantajosas, passar essas características vantajosas adiante, e isso, ao longo do tempo evolutivo, pode significar até mesmo uma diferenciação por parte dessas presas, de uma forma que elas desenvolvam uma defesa mais específica ainda contra esses predadores. E da mesma forma, essas defesas desenvolvidas pelas presas que a gente viu lá atrás, são as defesas químicas, defesas estruturais, comportamentais, também exercem pressão seletiva nos seus predadores, porque eles também vão ser selecionados de acordo com aqueles predadores mais eficazes na hora de lidarem com essas estratégias de defesa de suas presas. Então, por exemplo, a gente viu lá o textudinho, os textudinhos, as tartarugas, os jabutis, que tem o casco. Um organismo que aprende a lidar com esse casco, aprende de alguma forma a lidar com isso, um predador, no caso, acaba também ganhando a vantagem. Então, eles também estão sendo selecionados, porque aqueles predadores que conseguem lidar com isso vão acabar sendo mais saciados e deixar mais descendentes. Então, eles também acabam sendo selecionados por essas estratégias de defesa, assim como essas presas também estão sendo selecionadas de acordo com essas estratégias de predação dos seus predadores. Um exemplo de interação de herbivoria, no caso do inseto com a planta, que aborda um pouquinho disso, é essa planta que é do gênero Oxapétalo, ela produz uma espécie de látex que é tóxico para a maioria dos organismos, e esse tipo de inseto, que é um coláspis, eu acho que eu esqueci agora, é um coleóptero, se eu não me engano, perceberam que esse inseto, ele era capaz de consumir esse tipo de planta. Então, no trabalho, eles viram que esse animal, na verdade, ele desenvolveu duas estratégias para lidar com esse látex. Então, primeiro a gente tem uma planta que provavelmente desenvolveu esse tipo de látex como uma forma justamente de evitar essa herbivoria, como estratégia de defesa. Só que aí vem um inseto que provavelmente também foi selecionado evolutivamente, ao longo sempre do tempo evolutivo, essas coisas acontecem, de acordo com as características mais adequadas para conseguir explorar um recurso que não era explorado por outros animais, por outros organismos, por outros insetos. Então, por uma questão mesmo também de competição, ganhar uma vantagem competitiva em relação a outros, ele acabou sendo selecionado de acordo com, podendo, uma característica que favorecia o consumo
desse tipo de vegetal. Então, perceberam que ele desenvolveu duas estratégias. Uma primeira, lidado com um mecanismo para drenar essa toxicidade, ou seja, com custo energético, porque na medida que eles consomem esse látex, eles também têm que drenar, tirar essa toxicidade do material, e isso tem um custo energético. Mas eles também desenvolveram, perceberam que eles também tinham uma habilidade de evitar esses látex, fazendo alguns furos na planta de uma forma um pouco mais assim específica. Então, eles aprenderam a irem consumindo a planta e evitando esse látex de alguma forma. E caso, quando por algum acaso eles acabam consumindo por acidente esse látex, não consigam evitar o consumo, eles também têm esse mecanismo, esse segundo mecanismo, que é mais relacionado ao gasto energético e não com a aprendizagem, que acaba tirando a toxicidade e assim eles não acabam tendo algum dano pelo consumo desse tipo de planta. Portanto, de maneira resumida, a gente pode dizer que dentro dessa dinâmica predatória, desse tipo de interação predatória, mais especificamente relacionada às pressões seletivas, nos quais as presas e os predadores eles estão submetidos por estarem dentro desse tipo de interação, a gente tem esse impulsionamento do mecanismo chamado de coevolução. E é basicamente esses tópicos que eu queria comentar com vocês. Peço perdão por não estar tão fluida a apresentação, mas eu não consegui poder treinar melhor a apresentação, treinar mais de uma vez para poder melhorar ela. Eu basicamente fiz a apresentação e já tive que gravar e postar por causa do tempo também, né? A prova está bem em cima. Então, eu peço perdão por isso, mas eu espero que vocês aproveitem pelo menos os exemplos que eu tenha falado e que tenham feito algumas conexões a mais a respeito desses tópicos, de alguma forma. Então, boa sorte, eu vou tentar fazer a gravação também da parte de competição, logo mais.